Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, com sua família. Eu espero que você esteja bem na presença de Deus, feliz, servindo ao Senhor com alegria todos os dias da sua vida. Programa Novo Alvorecer chegando mais uma vez para te abençoar no nome do Senhor Jesus. Uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais. Eu quero recomendar que você acesse aí os nossos sites na internet, www.adcaratinga.com ou www.projetosemeadores.org. Hoje o programa é com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, um tempo de aprendizado da Palavra de Deus que nós estamos estudando na Carta aos Hebreus. Nós vamos a um rápido intervalo aqui no programa Novo Alvorecer e voltamos já já. De volta com o programa Novo Alvorecer, comigo aqui no estúdio o pastor Adriano e também o Joás. Bem-vindo mais uma vez, senhores. O tema da nossa lição é que nós estaremos fazendo um contraste aqui sobre a adoração da antiga e da nova aliança, lição que nós estaremos estudando nesse próximo domingo, dia 4 de março de 2018. O texto áureo da nossa lição é Hebreus capítulo 9, versículo 22, que diz que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A verdade prática que, como a gente sempre diz aqui, o resumo da lição em apenas uma frase, diz que a eficácia da adoração neste período da nova aliança está no fato de ela estar fundamentada no sangue de Cristo. A leitura bíblica que nós estaremos trabalhando aí, fracionando o capítulo 9, que foi separado aqui para colocar na lição propriamente dito, mas eu vou recomendar você fazer a leitura aí do capítulo 9 da carta aos Hebreus. E quase que eu falei que era a carta de Paulo aos Hebreus, mas não deu para cometer essa gafe aí não, tá? Né, Joás? A introdução da nossa lição, para a gente ganhar tempo aí, ao falar do tabernáculo como o local de culto na antiga aliança, o autor da carta aos Hebreus detalha alguns dos principais utensílios, né? Aí o autor da lição vai colocar aqui mais à frente no conteúdo aí, que demonstra aí um profundo conhecimento sobre o culto da antiga aliança, o que não era incomum, não é? Que era bem comum do judeu, né? Ter um amplo conhecimento aí a respeito das coisas do Antigo Testamento e vinculação das leis propriamente ditas, né? Aí ele vai mais adiante aqui na introdução da lição, que diz que é perceptível que a doutrina do sacerdócio de Cristo domina boa parte da carta, e muita coisa que foi dita sobre o assunto é enfatizado novamente aqui no capítulo de número 9. E talvez por uma questão didática, não sei. A gente vê que ele sempre está batendo na mesma tecla, né? Eu acho que a intenção dele era realmente inculcar isso, né? Incutir na mente dos seus leitores. Certo. Ele vem desde o capítulo 5 com esse tema aí do sacerdócio, né, de Cristo. Desde o capítulo 5, nós estamos no capítulo 9 já. Né? E lembrando que ele está falando para meninos infantis, né? Na fé, né? Como ele mesmo diz, né? Vocês estão no leitinho ainda. Seria aí a mesma coisa que aí nós... Tem que ficar repetindo. Nós três aqui somos pais, né? Exceto o Mateus da serigrafia ali. Né, Mateus? Seria aí o que a gente faz como pais? Você ensina uma coisa aqui, daqui a pouquinho você ensina de novo. Toda hora. E esses meninos dão trabalho. Né? Paulo chegou a expressar de uma maneira que ele disse assim: eu não vos canso de falar sobre a mesma coisa. Então, era uma maneira também que os apóstolos usaram para poder falar para os crentes, né? E às vezes batendo em cima. João também vai fazer isso. Se a gente olhar a carta, ele vai falar tanto, né, sobre o amor, quem ama, quem é de Deus ama, ama a Deus, ama o próximo, quem não ama o próximo não ama. Então ele vai sempre estar repetindo sobre essa questão de amor, né, sobre algum assunto específico, né, e assim fica
a gente, né, deixa a gente entender exatamente que era para frisar bem aquilo que estavam querendo dizer. Se você pegar nas leis também, né, aí ditas no Levítico, Números, Deuteronômio e tal, os textos voltam um pouquinho em Êxodo e tantas coisas lá, sempre tinha aquelas mesmas repetições, né? Inclusive, os textos lá, você vai em Samuel, você vai em Crônicas, você vai em Reis, tem a repetição de fatos. Inclusive, Deuteronômio é o quê? Repetição, né? O próprio nome Deuteronômio quer dizer uma repetição, né? Ou seja, o livro de Deuteronômio é uma repetição de tudo que já tinha sido falado. Aí de parte de Êxodo, de Números, de Levítico, né? E aí, quer dizer, se houve essa repetição lá atrás com a questão da lei, né, frisando ali tudo que estava envolvendo a questão da lei, agora também o autor da carta aos Hebreus veio essa necessidade de repetir também e frisar mesmo aí sobre o sacerdócio de Cristo. Principalmente assim, né, no sentido de que eles estavam, né, o Joás acabou de falar a respeito da infantilidade espiritual do povo, ele mostrando que agora nós estamos num patamar maior, né, mais elevado, e o fato de voltar seria descer. Né? A tendência do cristão é crescer. E se eles voltassem, né, deixasse o cristianismo, voltasse para o judaísmo, para as práticas antigas do judaísmo, eles não estariam crescendo, estariam regredindo espiritualmente. Certo. Então ele vai batendo nessa tecla aí. Caminhando aí para o primeiro tópico da lição, para a gente continuar sobre o assunto, sobre o culto e os seus elementos na antiga aliança, né? Ele coloca, o autor da lição coloca aqui uma lembrança aqui do culto e os seus utensílios no primeiro subtópico, vai dizer que o autor demonstra profundo conhecimento, que eu falei há pouco, né, sobre o culto da antiga aliança, que não é coisa atípica, né, é uma coisa comum. Na direção que ele faz do primeiro compartimento, ou seja, o santo lugar, aí ele vai lembrar que estava o candelabro, a mesa de pães, a propiciação, e já no segundo compartimento, que era o Santo dos Santos, que era separado do primeiro por uma cortina. O autor cita ainda a Arca da Aliança e o utensílio. Incensário de ouro que ficava lá também. Né? Ou seja, da Arca da Aliança e do incensário de ouro, melhor dizendo. Aqui ele faz a observação aí de cada utensílio, a importância de cada um deles, né? Ou seja, ele vai mostrar aí aqui grande conhecimento. O segundo subtópico que ele vai fazer uma aplicação, né, da simbologia. Certo. Mas nesse subtópico a respeito da questão dos utensílios, a primeira parte aqui, ó, o autor colocou assim, eu achei bacana isso aqui. O autor da carta, ele demonstra profundo conhecimento do culto da antiga aliança. Ou seja, ele agora estava na nova. Mas ele sabia do antigo. Mas ele entendia tudo, né, Joás? Em termos de conhecimento, né? Você até, né, fez uma brincadeira no início aí, né? Falando, referindo a carta como se fosse de Paulo, nós não sabemos, né? Apesar que há muitos indícios, né, que mostram, assim, dentro da carta que poderia ser. Paulo era alguém muito próximo dele, né? Poderia ser, porque tem muita coisa escrita que é idêntico, né? Assimila muito, né? Bem similar ao que Paulo escreveu. Ou era Paulo, ou era um leitor fiel das cartas. Mas independente de quem tenha sido, né, o autor, ele conhecia tudo do antigo pacto. Né? Ele estava no novo, usufruindo, entendia que agora ele estava num patamar acima do antigo, porque ele usa a expressão, olha, se o antigo tivesse sido perfeito, não teria a necessidade de ser anulado. Né? Então ele usa a expressão, ele estava nesse patamar, entendia o valor da nova aliança. Ou seja, se era perfeito, não tinha necessidade de fazer um novo. Né? Exatamente. Ele mesmo já resolveria o problema lá. Então, ou seja, lá atrás resolvia. Então ele agora ele se sente, né, privilegiado por esta nova aliança, e é isso que ele quer mostrar. Mas ele entende tudo, ao ponto de fazer comparações. Olha, lá foi assim, e agora se cumpriu aqui. Né? E agora o segundo subtópico vai falar aí exatamente... Que é dos oficiantes da liturgia. Mostrando a respeito, né, atrás era a sombra, e agora o cumprimento delas. Alguma coisa a acrescentar no primeiro aí, Joás? Não, tá perfeito. Beleza? Então lá, falamos aí do culto sobre os utensílios, né? Tanto do primeiro
compartimento quanto do segundo, apesar que eu não concordo muito com essa expressão, que faltou o pátio, aí daria 3 compartimentos, né? Talvez surja o questionamento aqui por que o autor usa depois do segundo véu. Né? E aí? Ele não fala nada. Por que segundo véu? Né? Aquele véu que separava o pátio do primeiro? Tinha um véu, o primeiro véu lá no tabernáculo, na entrada do tabernáculo. Na portaria de entrada. Aí tem esse segundo véu que é o que separa o santo dos santos, né? O lugar santíssimo do lugar santo. Né? Por isso que ele já fala segundo, porque ele está falando com gente que entendia essas coisas também. Né? Sobre o culto e os seus oficiantes e também a liturgia, o autor vai colocar aí a simbologia aí do candelabro representa o testemunho do povo a Deus, a mesa de pães da propiciação, a comunhão com Deus, o altar de incenso, a oração e a arca da aliança, a presença de Deus. A intenção é contrastar com o tabernáculo celeste do qual Cristo oficiava como sumo sacerdote. E aí? Deixar o Joás falando. Né? Vai lá, Joás. A gente falava de repetição aqui no começo, né? Porque de tanta repetição e tal. Mas eu achei interessante, aqui no capítulo 9, ele repete um termo que ele usou, o escritor aos Hebreus, que é obras mortas. Ele usou esse termo aqui antes, né? E como ele está falando de culto aqui, né? De um culto superior, né? O ritual que era morto e agora é uma coisa mais espiritual, mais viva, né, que tem vida. Né? O próprio Senhor, quando ele pregava, ele dizia que ele tinha vida para oferecer, né? Vida em abundância. Né? Quem viesse a ele teria vida. Né? Então, o perigo desse povo que estava querendo voltar para aqueles rituais lá, é que aqueles rituais agora não fazem mais sentido. Então, é obras mortas, é ritual morto. Né? Não funciona mais, não serve mais. Porque Cristo já cumpriu plenamente tudo aquilo que apontava para ele. Né? Agora o culto é um culto vivo. Vivo, o que Paulo vai falar. É um culto cheio de vida. Né? Então aí ele usa de novo aqui no verso 14, né? Essas obras mortas aí de novo. Né? A vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Né? Ele faz esse contraste aí, certo? Né? O tema da lição aí. O ofício sagrado prestado por eles era apenas uma sombra e não resolvia o problema da culpa. E aí? Também é algo que nós já estamos falando já também há várias lições que nos antecedem aí. Ou seja, todos aqueles rituais, todo aquele trabalho, todo aquele sangue, todos aqueles animais, tudo que era feito, sacerdote, roupa, tudo aquilo só apontava para algo que realmente iria resolver. Porque tudo aquilo, durante décadas, séculos, que foi feito, não resolveu nada. Então, foi isso que o autor colocou aqui. Tudo aquilo apontava para Cristo. Certo. Tá certo. Mais alguma coisa a acrescentar? Ok? Nós vamos dar uma pausa no programa de hoje e voltamos já já. De volta com o programa Novo Alvorecer para o segundo tópico da nossa lição, a eficácia do culto na nova aliança. Senhores, 3 subtópicos aí subsequentes para dividir o assunto. Uma redenção eterna. O autor da lição coloca que a diferença entre o culto da antiga e da nova aliança pode ser vista no contraste entre ambas as alianças quanto à eficácia do sacrifício efetuado no contexto de cada um, ou seja, o sacrifício da primeira, na verdade, era ineficaz, né? Era temporário. E agora, da segunda aliança, nós acabamos de falar aí no bloco anterior, que o sacrifício de Jesus resolveu de uma vez por toda o problema. E aí? Redenção eterna de Cristo, né? E a eficácia também, né? Eterna. Não vou precisar ano que vem, né, de redenção de novo, né? Ele me redimiu e pronto, né? Não tem mais conversa. Então
A eficácia do culto da nova aliança, ela existe por causa, primeiro, por isso que está no primeiro ponto aqui, primeiro por causa dessa redenção eterna. Eu fui redimido de fato. Né? Não é só uma solução temporária, é uma solução eterna. Né? Aí agora o meu culto é vivo. Agora eu não preciso mais de pães da propiciação. Eu tenho meu irmão para ter comunhão com ele e nós dois nos chegarmos a Deus juntos, né? E eu aprender com ele aprender comigo, né? Que é o que os pães do que os pães falavam. Comunhão. Né? Era símbolo de comunhão, simbologia, né? Tudo simbologia. Né? E agora essa redenção que Cristo trouxe para nós, que Cristo nos propiciou, né? É uma redenção eterna. E o autor coloca aqui também, né, que algumas palavras no original grego que são usadas para falar de resgate, Certo. têm o significado de pagamento de um preço para a libertação. É o que Paulo vai falar em Colossenses, da cédula da dívida. Foi cravada na cruz. Né? A dívida foi paga, nada daquilo do Antigo Testamento chegou nem perto de resolver esse problema, porque o sacrifício de Cristo, né, e a redenção que Ele nos deu, nos trouxe aí. Né? E ela não abrange só aqui nesta terra. Certo. Foi a pergunta de Pedro para Jesus lá: o que eu vou ganhar? Ele falou: 100 vezes nesta terra e por fim a vida eterna. Então, a prioridade nossa aqui, em ter Cristo como nosso Senhor e Salvador, é a vida eterna. Mas isso reflete enquanto nós estivermos aqui. Então, continuando aí o segundo subtópico, uma consciência limpa. Eles não conseguiram tratar com a parte interna do homem, ou seja, os sacrifícios da antiga aliança, né, não conseguiram resolver esse problema da consciência, né, não conseguiram limpar. Na verdade, esses muitos sacrifícios apenas cobriam os pecados em vez de removê-los. Por outro lado, o sacrifício de Jesus, ele trata e resolve o problema. E aí? Lá naquele ritual antigo lá, eles tratavam tudo com sangue de carneiro, né? E o autor aos Hebreus, ele vai dizer aqui no verso 14, que a gente citava anteriormente aí, né, que quanto mais o sangue de Cristo, que purifica e dá uma consciência, né, pura. Né? Aquela consciência que você tinha das obras mortas, ela é purificada. Ou seja, então, agora, trata com a raiz do pecado. Né? O sangue de Cristo, ele tem esse poder, né, de limpar tudo. É interessante a gente abordar isso aqui, que talvez alguém que está nos assistindo possa perguntar: limpar do quê? Essa consciência, ela está suja com o quê? Né? Na verdade, é só nós voltarmos lá no início, no Gênesis, né? Quando Deus criou o homem perfeito, imagem e semelhança. E quando Deus os orientou, né, a não desobedecerem, porque viria consequência, e eles desobedeceram, trouxe justamente, a desobediência trouxe como consequência o pecado, que nada é, né, nada menos do que uma sujeira na parte espiritual do homem que nada poderia resolver. Então, lá na antiga aliança, eles tentavam amenizar isso com o sangue de animais. E nada daquilo foi eficaz, né? Então, partindo agora para a nova aliança, o sacrifício de Jesus, né? Não é à toa que Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João usou essa expressão, né? João Batista. Então, nós vamos ver que o sangue de Jesus, né? O apóstolo João escreveu na primeira carta, capítulo 1, versículo 7, né? Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, ou seja, somente o sangue de Jesus. Preste atenção nisso. Você que está nos assistindo. Não é sabonete santo, ungido, não é água ungida, não é banhozinho, passar em cima de sal que tira pecado de ninguém, não. A única coisa capaz de limpar o ser humano das consequências do pecado é o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus. Mas isso aí é exagero, senhor. Não tem ninguém fazendo isso aí, não tem. Queria eu que não tivesse. Né? Vamos lá, uma herança eterna. O autor coloca algumas coisas aí dentro desse subtópico. Eu destaco que em Novo Testamento é usada
em relação às coisas terrenas e celestiais, no sentido de que Cristo nos chamou para uma aliança incorruptível, que Pedro vai dizer na sua primeira epístola, no capítulo 1 e versículo 4. Por isso a nossa aliança é celestial, espiritual e eterna. Diferente da aliança, da antiga aliança, que era temporária, terrena e falível. Qual que é a herança daquela? Qual é a herança daquela antiga aliança? A herança daquela que eu vejo é só que Jesus falou assim uma certa vez. Em Mateus está escrito, né? Eu não me lembro o capítulo, mas está escrito que é mais fácil cair o céu e a terra do que um tio da lei. Então, a turma está agarrada nesses conceitos da religiosidade do Antigo Testamento até hoje. Mas aí entra o que o Joás falou. Né? Porque a herança da nova aliança fala de benefício. Fala de benefício. Então, que tipo de benefício a antiga trazia para o ser humano? Nenhum. Não tinha benefício. Agora aqui não. Olha o que o autor ele coloca aqui, tá bem no meio do subtópico, que o sentido, né, do que Jesus fez por nós nos deu um direito adquirido. Nós adquirimos agora o direito de uma herança de verdade. É por isso que Paulo ele diz, né, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros. E se você for procurar, né, o original da palavra, né, e dar uma pesquisada, aprofundar, você vai ver que tem a ver, sim, com questões de herança, né, de pai para filho. Cleronômia. Né? Não é? Alguém que adquiriu o direito de ter posse daquele bem, de determinado bem. Por uma questão hereditária, né? Mesmo nós não sendo filhos legítimos, né? Certo. O filho legítimo é Cristo. Mas a obra que Cristo fez, ela nos deu um direito tão grande, tão perfeito e maravilhoso, Nós que somos co-herdeiros. co-herdeiros a um mesmo nível. No termo jurídico aí seria para o lado do legado, né? Ou seja, o que não se tem direito hereditariamente, mas foi oferecido em forma de testamento. Então, no sentido, né, de nós chegarmos lá, teremos os mesmos benefícios que o filho legítimo. Tá certo, nós vamos dar uma pausa aí mais uma vez. Você de casa não saia daí. Dá tempo para você tomar uma águazinha rapidinho. E a gente volta já para finalizarmos o programa de hoje. De volta com o programa Novo Alvorecer para o terceiro e último bloco do nosso programa e também o terceiro tópico da nossa lição, sobre a singularidade do culto da nova aliança. Senhores, é dividido aí em 3 subtópicos também. O primeiro sobre o santuário celeste, é o assunto. O autor coloca que o culto da antiga aliança com o seu santuário terrestre era apenas uma sombra da qual o santuário celeste é a realidade. Ou seja, o santuário terrestre, a sombra do santuário celeste. E aí? Parece que ele usa um termo meio platônico aí, né? Sombra. Né? Tá dizendo que é como se fosse feito a partir daquele modelo que está lá no céu. Né? O da terra ele foi feito de acordo com aquele que existe no céu. Né? Então, quando ele fala da singularidade do culto nessa nova aliança, ele está falando que mesmo que haja utensílios, mesmo que haja um santuário, mesmo que haja isso tudo que fez sombra aqui na terra, né? Mesmo que haja isso lá no céu, esses utensílios, esse tipo de culto é muito diferente daquele. Né? Ele é singular, né? Muito diferente, é algo que é único. Né? Então ele vai falar dessa singularidade aqui. Né? O autor chegou a colocar aqui, ó, o verdadeiro modelo de adoração não pode ser visto olhando para a terra, e sim para o céu. Olhar para lá. Mesmo sabendo que tudo aquilo, né, era um xerox. Um rascunho, né? Mas a superioridade é muito maior. Ok? Ok. E aí sobre o sacrifício. O primeiro aí nós falamos sobre o santuário e agora sobre o sacrifício.
O autor coloca que o culto no antigo conceito era imperfeito porque os seus sacerdotes eram imperfeitos, da mesma forma que o eram os seus sacrifícios. O verdadeiro culto em tudo é superior. Só foi possível porque o Cordeiro de Deus se manifestou e deu a sua vida em nosso lugar. E aí? Novamente repetindo o que nós já falamos para trás, né? Bater na mesma tecla novamente. O culto do antigo pacto, aquele arsenal de sacrifícios, né? De rituais. Todo ano, né? todo ano. Aquela coisa todinha, né? Era feito, foi determinado por Deus. Né? Primeiro nós entendemos pelo que nós estamos estudando, que apontava para um sacrifício perfeito. E era uma preparação também para o entendimento de uma coisa maior. E segundo, que né, não podia resolver porque eram feitos por homens imperfeitos. Certo. Né? E o sangue também, por mais que o animal não tinha culpa, também era um sangue de um animal. Né? A coisa só foi realmente ser solucionada, se tornar um sacrifício superior, porque o sangue não saiu de ser humano totalmente criado ou formado em consequência de pecado. Jesus foi 100% homem, mas ele foi gerado de uma maneira diferente do que nós somos. Foi diferente. Então, ou seja, só se tornou um sacrifício superior e capaz de resolver quando foi feito pelo Cordeiro de Deus. Certo. Cordeiro de Deus. Parece que João Batista, quando falava isso, parece que ele estava respondendo a pergunta de Isaac lá, né? Isaac, estou vendo fogo, estou vendo lenha. Cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro? Né? E a resposta não era propriamente uma resposta. Deus proverá? Continua a incógnita. Onde está o cordeiro? Cadê ele? Aí João Batista, quando bate o olho, Ele. eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Né? Esse é o cordeiro, esse é o sacrifício que não precisa ano que vem de novo. Né? Uma vez para sempre, que nós estamos falando de eternidade, né? É o tempo real, né? Eternidade. Olha, a gente falar sobre isso é muito chique, é muito maravilhoso. Eu gostaria, não é fazendo julgamento, mas infelizmente existem muitas pessoas dentro da igreja que ainda não entendeu isso aqui. Nós estamos, somos participantes de algo que assim é difícil você conseguir na linguagem humana explicar. Às vezes quando eu vou ensinar alguma coisa sobre isso na igreja, às vezes eu chego até a falar, irmãos, eu oro a Deus para Deus me dar capacidade para transmitir, porque uma coisa às vezes é você entender também, e outra coisa é você conseguir expressar aquilo que você entendeu, porque é algo fenomenal. Muita gente acaba estando como os da carta de Hebreus aí, né? Não é? Os destinatários aí, né? Sobre uma promessa gloriosa, né? Nós estamos falando aí da singularidade do culto, né? Nós falamos do sacrifício superior e falamos também do santuário celeste. E agora uma promessa gloriosa, que é o último subtópico da nossa lição, para nós finalizarmos aqui. O autor da lição destaca que o escritor aos Hebreus resume bem a mensagem do texto sobre a obra de Jesus, quando diz que o nosso Senhor, e aí o texto de Hebreus 9, 26, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E agora, ele vai citar aí novamente aí o que está em Hebreus 9, 24, agora comparece por nós no céu. E ainda Hebreus 9, 28, mas um dia aparecerá para levar-nos ao seu lar. Eu estou me lembrando aqui, diante dessa última citação aí de Hebreus 9 e 28, mas um dia aparecerá para levar-nos ao seu lar. Eu não sei se os senhores acompanhou, foi vinculado aí muito, um pedacinho de um vídeo, de uma reportagem, né, da fala de um jornalista respeitado de uma grande rede de TV, onde ele falando lá a respeito da vinda de Jesus e falou que era uma utopia, uma maluquice qualquer, né? Foi essa expressão que ele usou. Foi essa. Ele falou que foi uma maluquice dos evangélicos, né? E aí?
Vai lá, Joás, fecha aí, né, dessa promessa gloriosa aqui. Essa promessa aí é o que nos traz esperança, né? Que ele que fez isso tudo por nós, né? Que nos redimiu pelo seu sangue, né? Que nos deu acesso ao Pai de novo, né? Nós que perdemos o contato com Deus, tivemos acesso de novo por causa do sacrifício dele. Ele não nos deixou órfão, enviou o seu Espírito e vai voltar para nos levar para onde ele está. Né? Foi ele que prometeu. Eu vou, mas eu vou preparar lugar, porque eu volto para buscar vocês, para a gente ir para casa. Né? Essa é a nossa esperança. Não é historinha, não é a chama que maluquice. deve arder no nosso coração, né? Que nos faz manter, né, confiante no Senhor. Certo, ok? Eu até coloco aqui, pastor Adilson, para encerrar, né, ó, esses 3 tempos da salvação têm como base a sua obra consumada na cruz do Calvário. Né? Quais são esses 3 tempos? Primeira coisa que Jesus fez, né, ao morrer por nós, ele aniquilou o pecado, né, extinguiu. Agora, ele compareceu ao céu, ou seja, ele está exercendo a função de sumo sacerdote, né, intercede por nós, está junto ao Pai. E aí vem a terceira parte da salvação, que é a última e a gloriosa, que é nos levar no arrebatamento para morar com ele. Essa questão aí, para finalizar aqui, sobre a questão de aniquilar o pecado, é bom que fique claro aí que não é o extermínio do pecado no sentido de ele deixar de existir, mas é aniquilar o efeito do pecado na nossa vida, Na vida, a partir do momento que a pessoa estiver nele, né? Em Cristo. Em Jesus. Em Cristo. É isso aí. Porque senão pode parecer aí. Ainda mais que esses vídeos nossos na internet aí, tem uma galerinha aí que gosta de. Né? De vez em quando teve um vídeo aí que alguém entrou lá para falar alguma coisa. Aí. É por isso que Paulo disse, né? Paulo disse lá em Romanos 8, portanto, agora, ou seja, em Cristo, nenhuma condenação há. Porque fora de Cristo o homem está totalmente condenado. Certo. Deus abençoe e não se esqueça disso, né? Vamos valorizar o que Jesus fez por nós. Isso aí, tá certo. É inegável que Jesus um dia nasceu, cresceu e morreu. Quem defende a história de que o personagem Jesus, até mesmo o personagem histórico, não existiu, essa ideia já caiu por terra há muito tempo. As revelações históricas, arqueológicas e testemunhais estão aí no texto bíblico, também ao longo da história, sendo revelados para nós esses fatos indiscutíveis. Mesmo Jesus, que um dia foi promessa do Pai de enviá-lo, conforme a gente vê no Antigo Testamento, um dia ele nasceu, cresceu e morreu com um propósito, ressuscitou dando sequência a esse propósito, e ele disse que ele voltaria para buscar o seu povo, porque a sequência do seu propósito ainda está de pé, continua firme. Ele está voltando para buscar a sua igreja e você precisa fazer parte desse povo, tá certo? Eu quero agradecer você por ter nos acompanhado, os senhores aqui, mais uma vez, a nossa gratidão, obrigado mesmo, Deus abençoe vocês poderosamente. Você de casa, fique na graça e na paz, e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.